Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Gabriel da G Technology. Estamos aqui com mais um vídeo e o nome do vídeo, conforme sugere o seu conteúdo, vai ser acerca de uma VPN muito utilizada dentro do pfSense e por mais outras UTMs no mercado, que é a VPN do tipo Remote Access. Nesse vídeo eu vou explicar teoricamente um pouco sobre o que é a VPN Remote Access e a sua aplicação no local de trabalho, e também irei mostrar a prática, ou seja, como que eu crio uma VPN do tipo Remote Access dentro do pfSense em sua versão mais atualizada. Para aqueles que não sabem, nós temos dois tipos de VPNs na quais são muito utilizadas nos dias de hoje. Esses dois tipos de VPNs, um é essa que eu falei, da Remote Access, e a outra é uma VPN chamada Site to Site. Primeiro eu vou explicar a nossa VPN, que é a Remote Access, ou seja, acesso remoto, que é a que iremos fazer hoje. Mas antes de ir para a prática, o que é uma VPN Remote Access? Bem, Remote Access significa acesso remoto, ou seja, conforme vocês podem ver na ilustração, aqui está um usuário qualquer de algum notebook ou computador, e ele está acessando através de um túnel, passando pelo firewall, utilizando a internet como meio para intermediar essa comunicação, acessando aos usuários. O que está acontecendo aqui? Na prática, ele vai utilizar a minha VPN, que é dada pelo meu firewall, que no caso aqui é o pfSense. Aqui vai se estabelecer um túnel, que é uma rede privada na qual ele vai trafegar, que ele estará utilizando uma faixa de endereçamento IP, na qual é dada pela VPN. Ele intermediará essa conexão através da internet, e nesse túnel onde está recebendo essa faixa de endereçamento IP privada, é o meio na qual ele irá se comunicar com os usuários dentro da rede corporativa. Aqui tem uma faixa de rede IP privada também, e ele, através desse túnel, com a aplicação da VPN, poderá se comunicar com estes que estão no IP privado. Como por exemplo, aqui ele vai ter uma faixa de endereçamento IP, digamos que é 192.168.2.3. Ele vai passar pela internet, se conectar ao meu pfSense através de um IP real, digamos que 200.200.200.1. Essa é a minha faixa de endereçamento real, com a porta 3128 padrão, só como um exemplo. E nesse túnel, após ele estabelecer essa conexão, quando ele fechar a conexão na VPN, ele irá receber uma nova faixa de endereçamento IP, digamos que 10.10.10.1. Aí, essa faixa de endereçamento IP permitirá com que ele pingue e se comunique com todas as máquinas da minha rede, da minha empresa, nas quais eu defini dentro da minha VPN. Isso é uma VPN do tipo acesso remoto, ou seja, um usuário que quer se comunicar com a rede da empresa remotamente, de qualquer local que ele esteja, ele irá utilizar esta VPN. E o outro tipo de VPN que nós temos, os IPs aqui são fictícios, não serão os IPs reais que irei utilizar. Isso aqui é só para ilustrar o que estou falando. É a VPN do tipo Site to Site, que é sítio a sítio. Ela é semelhante à Remote Access, porém com uma diferença. Na Remote Access, para que eu me comunique com a rede da minha empresa, eu vou utilizar o túnel da VPN e receberei um novo IP. Isso é normal para toda VPN, mas o que vai me dar essa rede privada será uma aplicação
que o nome dela é a OpenVPN. Você vai ver que na hora que nós formos instalar ela. Aqui, já no caso, não terá aplicação nenhuma. O que vai acontecer aqui? Aqui, um pfSense vai se integrar ao outro. Integrar é uma palavra um pouco sugestiva para o que eles estão fazendo. Que no caso é o que? Eles, através de uma chave pré-compartilhada ou através de um outro tipo de protocolo de autenticação, ambos os pfSense irão se comunicar, irão se integrar, e eles poderão e a sua rede será compartilhada entre ambos através dessa conexão de um pfSense com outro, como eu disse, através de uma chave pré-compartilhada ou de outros métodos na qual o pfSense ele dispõe. Talvez em uma outra videoaula ou fale ou faça esse tipo de VPN, que é a site-to-site. Quando uma VPN se integra com a outra. E aí ambas as redes locais podem se comunicar. Bem, sem mais delongas, nós iremos realizar este tipo de VPN aqui, que é a VPN Remote Access. Antes disso, vou falar um pouco do cenário, como ele está feito aqui. Como você pode ver, o host, que é representado por aquele notebook, será esse computador. Esse computador aqui é uma máquina virtualizada no VirtualBox com Windows 7 e ele tem uma faixa de endereçamento IP do meu DHCP, que eu habilitei o DHCP e ele pegou uma faixa de IP que ele se comunica com a internet. Você pode ver aqui, ele está com 92.168.1.111. Beleza? E também temos o meu pfSense. Aqui está ele. E ele tem uma faixa de endereçamento IP para WAN e outra para LAN. Eu vou fazer com que esse computador se comunique com a LAN. Isso só é possível. O teste que nós iremos realizar aqui, no caso, de ping. Ou seja, que ele vai se comunicar com essa faixa ou com a LAN do meu pfSense. Isso é possível por causa desta regra que eu criei. Na LAN eu criei uma regra de IPv4 e CMP para poder pingar o pfSense. Coloquei de qualquer origem para qualquer destino. Só para testes mesmo. Ou seja, se eu vir aqui e pingar ao pfSense na interface de rede LAN dele, ele irá pingar se a VPN estiver completamente configurada. Ou seja, nesse exato momento, você vai ver aqui, eu vou tentar pingar e ele não vai pingar. Veja que ele não está pingando esse IP, ou seja, ele não está tendo comunicação com a rede LAN, porém com a VPN que nós iremos criar, esse ping irá funcionar. Mas antes de nós passarmos para a prática da instalação da VPN, temos que primeiro satisfazer alguns requisitos para instalarmos essa VPN e ela funcionar corretamente. Requisito esse que é um certificado. Certificado que o pfSense ele deve emitir para o cliente, ele deve instalar dentro da sua máquina. E depois assim instalar a VPN para que se comunique com a LAN do pfSense. Vamos instalar o certificado primeiramente. Vamos aqui em Sistema e em Gerenciador de Certificado. Veja que não tem nenhum certificado criado. Vamos criar o nosso primeiro certificado. Vou dar um nome descritivo aqui para ele. Colocar aqui pfSense interno. Criar uma autoridade certificadora interna. Comprimento da chave, vamos deixar padrão. Algoritmo de digerir algoritmo, deixe tudo padrão. Tempo de vida em dias, deixe padrão também. O nome comum, vamos deixar como certificado interno também. Certificado interno.
tudo junto. Vou colocar aqui as informações dessa CA, colocar o país Brasil, estado ou província, colocar Ceará, cidade Fortaleza, quer dizer, botar Lagoa Redonda, organização grupo de trabalho, só como exemplo, unidade organizacional, vamos colocar Work Group e vamos salvar. Pronto, já criamos a nossa CA. Agora nós temos que criar o nosso certificado. Veja que aqui nós temos um certificado e ele é o certificado padrão, e nós vamos adicionar um novo, um certificado também interno. Vou colocar aqui PFSense. Autoridade de certificado, nós temos que escolher o certificado da CA na qual nós acabamos de criar, que é a PFSense interno. Pode deixar o resto em padrão. Vamos dar um nome comum, PFSense -interno. Aqui ele já herda as configurações da CA na qual nós selecionamos. E aqui no tipo de certificado é que é importante. Nós temos que escolher um tipo de certificado do tipo servidor. Nomes alternativos, vou colocar por enquanto só o endereçamento IP desse PFSense, que é 192.168.2.1. E pronto, nós já podemos criar. Está aqui o nosso certificado criado e do tipo servidor. Agora nós temos que eliminar esse problema aqui, que é de conexão insegura. Nós vamos fazer com que o PFSense ele confie no certificado na qual nós criamos. Primeiro eu vou instalar aqui na minha máquina esse certificado. Depois eu vou instalar na máquina cliente, que vai se comunicar na VPN. Só basta clicar ali, salvar o arquivo que ele já baixa o certificado. Ele vai lá para a parte de downloads, vou colocar aqui como PFSense interno 2 para saber distinguir. Vou aqui salvar, vou instalar o certificado, vamos instalar na máquina atual, colocar todos os certificados no repositório a seguir e a autoridade de certificação de raiz confiáveis. Vamos dar um OK, avançar e concluir. E vamos dar OK. Pronto, já instalamos na nossa máquina. Agora eu vou instalar nessa máquina aqui. Para que eu possa ter comunicação com a minha pasta downloads do meu computador real, eu vou aqui em dispositivos, pastas compartilhadas, configurações das pastas. Vou adicionar a minha pasta downloads no caminho da pasta. Selecionar a pasta, montar automaticamente e vamos dar um OK. Pronto, ele vai aparecer aqui. Era PFSense aqui, PFSense interno 2. Trazer ele para cá. Vou instalar também. Da mesma forma que eu fiz na máquina real, vou fazer aqui. A instalação, o processo é o mesmo. Vou aguardar enquanto abre. O processo é o mesmo, não precisa nem eu explicar. Às vezes ele aparece aqui uma janelinha a mais, porém basta você clicar em sim. Uma janelinha de confirmação do certificado. Tá aqui. Ou seja, ele quer que você reconheça que esse certificado é para instalar nessa máquina. OK e OK. Pronto, já instalamos ambas as máquinas aqui. Agora, por que não sumiu isso daqui? Porque eu ainda não pedi para que o PFSense ele utilizasse o meu certificado que eu acabei de criar. Vamos aqui em configuração geral. Desculpe. Em avançado.
Sistema Avançado Certificado SSL e pfSense, que é o nome comum na qual nós acabamos de criar para a nossa CA. E basta nós salvarmos. Pronto, agora ele vai recarregar a página e esse problema aqui já vai sumir. E aí sim nós podemos agora avançar para a instalação da nossa VPN. Eu vou pausar o vídeo aqui, que é um processo que demora um pouco, e logo depois eu retorno quando terminar. Pronto, a página já recarregou. Eu deixei de usar o Firefox, estou só usando o Opera aqui agora. Mas se você olhar lá aqui, ó, já está funcionando o certificado. A conexão é segura. Vamos entrar aqui novamente. E a partir de agora já está tudo ok. E nós já podemos prosseguir com a instalação da VPN Remote Access. Primeiro eu tenho que instalar um pacote que é chamado de OpenVPN Client Export. O que é esse pacote? Esse pacote ele vai exportar o acesso, o instalador para acesso à VPN dos clientes. Ou seja, eu tenho que baixar ele para que eu possa instalar esses pacotes, essas aplicações e as mesmas possam ser utilizadas nos clientes para acesso da minha VPN. Para instalar esses pacotes, vamos aqui em gerenciador de pacotes, vamos procurar os pacotes disponíveis e vamos aqui procurar OpenVPN. Deixa eu ver se ele já... Pronto, já achou. OpenVPN Client Export. Esse pacote aqui você vai ter que baixar ele. Então basta clicar aqui em instalar e confirmar. Pronto, agora ele vai baixar esse pacote e como é um processo que demora um pouco, vou retornar na hora que ele terminar. Pronto, retornei aqui agora. Ele acabou de instalar o pacote do OpenVPN Client Export. Está aqui, como você pode ver, foi concluído com sucesso. E agora nós podemos prosseguir com a instalação da OpenVPN. Vamos aqui em VPN, OpenVPN, e nós vamos utilizar os wizards. Vamos utilizar o tipo de autenticação local, ou seja, eu vou utilizar usuários locais, na qual eu irei criar para acessarem essa VPN. Vamos em próximo. Aqui nós vamos selecionar a autoridade certificadora, que no caso é a que nós criamos, pfSense interno. Vamos avançar. O certificado que nós vamos escolher, que nós criamos também, que é o pfSense. Vamos avançar. Aqui a interface na qual vai vir as conexões. Conforme nós vimos aqui no nosso exemplo, a interface vai ser a internet, que nós iremos estar acessando a VPN. Vamos deixar aqui o DP IPv4 only. Pode ser a padrão. A porta que nós iremos utilizar para a VPN será a 1194, que é a porta local, né? Aqui nós vamos deixar uma descrição. Vou colocar aqui VPN Remote Access. Só para a descrição dessa VPN. Vamos deixar a autenticação TLS. Vamos ver aqui o que mais. Vamos deixar aqui no padrão, tudo padrão também. Deixar 256, tudo padrão. Que rede túneis. O que é essa rede túneis? Essa rede túneis, na verdade, é a rede do túnel, que é essa aqui, ó. Essa rede do túnel, que é um IP, uma faixa de IP privada, que nós iremos utilizar na nossa VPN. Pode ser um IP qualquer. Como exemplo, eu vou colocar este, que é o 10.0.0,
/24. Temos que colocar em notação CIDR, que aí, pelo DHCP da VPN, nós iremos receber IP nessa faixa de endereçamento. Nós podemos forçar todo o tráfego gerado pelo cliente através do túnel. Eu não vou fazer isso. E essa local network é a rede que você vai utilizar para acesso nessa VPN. Ou seja, qual rede eu vou disponibilizar na VPN para os meus clientes? A rede vai ser essa, ó, a rede LAN, que é a 192.168.2.1. Nós temos que colocar em forma de CIDR, né? 192.168.2.1.0/24. Temos que colocar dessa forma aqui. E ela vai ser disponibilizada para nós. Conexões concorrentes serão as conexões, o máximo de clientes autorizados a conectar simultaneamente nessa VPN. Ou seja, se eu tenho uma empresa com 200 funcionários e os 200 funcionários vão utilizar essa VPN de forma remota, então eu tenho que colocar 200 funcionários, ou seja, 200. Mas vamos colocar aqui só 10. Vamos deixar aqui padrão. Podemos deixar aqui padrão, essas coisas. Vamos deixar aqui também padrão nas configurações do cliente. Vamos deixar marcado o IP dinâmico, deixar subrede. Domínio do DNS. Seria uma boa nós colocarmos aqui um IP de um possível Active Directory, ou seja, para que assim que o cliente ele receber o IP, ele inserir esse DNS do Active Directory. Nós vamos colocar o do Google por padrão. Aqui temos mais servidores DNS, NTP, NetBIOS e os servidores Wins. Aqui a gente pode deixar do padrão e vamos avançar. Aqui tem a regra de Firewall, que é adicionar uma regra para permitir conexões a esta VPN no servidor e processos dos clientes de qualquer lugar da internet. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai automaticamente criar uma regra de Firewall aqui para que todo mundo possa se conectar a essa VPN. E regra OpenVPN, adiciona uma regra para liberar o tráfego daqueles que estão conectados nesse cliente para passarem por dentro do túnel da VPN. Ele vai criar essas duas regras sozinho, se eu marcar essas duas interfaces. Eu vou marcar as duas e vou avançar. E finalizar. Pronto. Está aqui a minha VPN criada. Já está funcional. Se você vir aqui em regras, no Firewall, você pode ver que tem uma OpenVPN, foi criada. Antes só havia a WAN, a LAN, e aqui tem a OpenVPN. Ela foi criada a partir de agora. E é por ela que nós podemos adicionar mais regras, na qual podemos limitar os acessos e inserir mais regras para um possível proxy, no qual não tem instalado aqui, mas em aulas futuras eu posso também estar ensinando como utilizar o proxy, como o Squid e também o Squid Guard, e talvez até autenticações LDAP, que é utilizar os usuários do Active Directory como forma de autenticação para o Squid e o Squid Guard. E aí nós podemos adicionar regras na qual satisfaçam todos esses serviços aqui dentro, para essa VPN. E agora nós temos que criar os usuários que vão acessar essa VPN. Por enquanto nós não temos nenhum, então temos que criar. Vamos aqui em Sistema, Gerenciador de Usuários. Vemos aqui que só tem um usuário, administrador. Eu vou criar aqui um usuário novo. Vamos colocar aqui o nome de Jorge como exemplo. Vou colocar a senha dele, uma senha simples, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar aqui o nome dele, Jorge Beto, como exemplo. Data de expiração, não vou colocar nenhuma. Vou clicar aqui para criar um certificado de usuário. Deixar o nome do certificado como Jorge. E a fonte autorizadora, o PFSense interno. É por isso que nós instalamos o certificado PFSense dentro da máquina do Jorge. Vamos salvar.
Tá aqui, foi criado o usuário. Agora nós temos que fazer o nosso primeiro teste. Vamos ver se está funcionando agora mesmo a VPN. Como que eu faço isso? Eu tenho que instalar o pacote. Lembra daquele pacote OpenVPN Client Export? Ele vem para cá, ó. VPN, OpenVPN, Client Export. Ele está utilizando a VPN na porta 1194. E se você descer aqui embaixo, você vai ver que o usuário Jorge foi criado aqui. O que é isso daqui? Aqui é a aplicação na qual nós iremos instalar no computador cliente para que ele utilize a VPN. Vamos baixar aqui esse... Cadê o pacote? Pronto, esse daqui, este pacote aqui, ó, que nós iremos baixar para o usuário Jorge. Deixar aqui em downloads, VPN Jorge. Vou salvar. Lembrando que se você tiver mais de um usuário, como Cláudio ou Beto, criar vários usuários, você tem que baixar da mesma forma esse pacote e instalar na máquina do cliente, certo? Aqui acabamos de baixar, então vamos lá na nossa máquina. Vamos aqui em computador, dentro de downloads. Opa! VPN. Tá aqui, VPN Jorge. Esse que é um instalador da minha VPN. Vamos instalar. Vamos fechar. Pode ver que foi um processo bem rápido, né? Mas é porque na verdade ele só instalou o certificado do Jorge dentro da VPN. Como assim? Porque eu já tinha essa VPN aqui instalada em testes anteriores. Senão ele iria instalar a aplicação da OpenVPN por completo, que é essa aqui. Vamos nos conectar na 1194. Essa daqui é 1195, é para outra VPN de testes. Vamos colocar o nome do nosso usuário, Jorge, com a sua senha. Vamos dar um OK. Vamos aguardar a conexão. Vamos ver se vai ser sucesso. Se tiver tudo certo, vai ficar verde. Vamos ver se eu fiz tudo corretamente. E já viu que já deu certo já. Pronto, aqui está a minha VPN. Eu estou navegando com o IP 10.0.0.2 e vamos testar aquele ping, na qual não estava funcionando. Será que agora eu vou pingar? Pronto, já estou pingando. Ou seja, esse processo aqui foi feito. Agora eu estou utilizando a rede túnel e através dela, na VPN, eu estou pingando essas máquinas aqui dessa rede. A máquina que está sendo representada aqui é o pfSense, no caso, só para testes. E esse ambiente foi satisfeito. Você pode ver aqui que é a nossa VPN que está realizando essa comunicação com o meu pfSense, que está representado nesse IP aqui. Para você ter uma ideia de como realmente é a nossa VPN, eu vou desconectar aqui dela. E aí você vai ver que tem que parar aquele ping. Acabei de me desconectar e ó, já parou o ping. Ou seja, é a VPN que está intermediando essa conexão. Bem, vamos conectar aqui novamente. Só botar o nome dele novamente. Dá um OK. Vamos ver se ele... quanto tempo vai demorar. Quando voltou já, ó, e o ping voltou a funcionar. Ou seja, é a VPN que está realizando essa comunicação. Bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Essa é a VPN de acesso remoto, muito utilizada nas empresas, de usuários que querem trabalhar em casa e precisam se comunicar com a rede da empresa. E
ou até mesmo aqueles que trabalham home office. Essa é uma VPN muito útil no dia a dia do usuário de TI. E eu agradeço a todos que ficaram até aqui. Espero que você possa acompanhar mais e mais aulas na qual eu irei postar. E eu espero receber um feedback, um retorno, que isso me ajuda muito para continuar. Isso é um incentivo para mim, para que eu continue postando mais e mais vídeos. Muito obrigado a todos que ficaram e até a próxima.